pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula. Na primeira aula, nós vimos alguns fundamentos e princípios da educação especial inclusiva e acessibilidade. A partir de agora, nós vamos entender um pouquinho como podemos avaliar, adaptar, acessibilizar para o nosso aluno. E para isso, vocês precisam conhecer primeiro quem é o meu público-alvo, qual aluno eu devo acessibilizar. Quem é este aluno? A gente vai aprender isso agora nesta aula. Então, pegue papel e caneta, faça as suas anotações. Se tiver dúvida, a gente tem um fórum de dúvida aqui no Moodle específico para isso. Gente, não guardem dúvidas para vocês. Pergunte. Tem os tutores que estarão aqui para auxiliar vocês. Tá bom? Vamos passar agora para o conteúdo da nossa disciplina. Agora que nós já estudamos sobre as adequações de pequeno e grande porte, iremos entender um pouquinho sobre metodologias ativas e inclusivas de ensino. E para que essa metodologia ela seja real, é necessário que o professor consiga promover a inclusão e a participação de todos os alunos na sua sala de aula. E utilizem também de algumas estratégias para que o ambiente da sala de aula possa ser mais inclusivo. Para isso, é importante conhecer o perfil dos seus alunos, promover a participação conjunta em atividades, ser flexível e adaptável, criar rotinas e procedimentos para momentos de transição. Um outro exemplo disso é utilizar a sala de aula invertida e também projetos inclusivos que visam auxiliar a aprendizagem de todos no processo de ensino-aprendizagem. E para acessibilizar, o professor precisa identificar as necessidades específicas de aprendizagem do seu aluno. Então, ao iniciar o ano letivo, é importante que o professor tenha em mãos quem são os alunos com deficiência, altas habilidades e ou transtornos que ele terá na sua turma. E para isso é importante que haja uma conversa entre família, escola, coordenação, a gestão escolar. Então, quem é o meu público? Quem é o público da educação especial inclusiva? Temos o público PCD, que são as pessoas com deficiência. Aí nós temos a deficiência visual, física, a deficiência auditiva, a surdez, a surdo-cegueira, a deficiência intelectual e a deficiência múltipla. Também faz parte desse público os estudantes com altas habilidades ou superdotação. Também temos os transtornos específicos de aprendizagem, como o transtorno da leitura ou dislexia, transtorno da matemática ou descalculia, o transtorno da escrita ou disortografia e disgrafia. Temos também o transtorno do neurodesenvolvimento, como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, e o transtorno do espectro autista. Este último é considerado, para todos os efeitos legais, como pessoa com deficiência. Então, como o professor deve acessibilizar suas aulas para todo esse público? É um público muito diversificado. Por isso, a necessidade do professor conhecer bem o seu aluno. Inicialmente, acredito que todo professor e toda gestão escolar, porque a inclusão ela não acontece apenas na sala de aula. A inclusão ela deve acontecer desde a portaria da escola, quando o aluno adentra a escola. Todo o ambiente precisa ser inclusivo. E falando da sala de aula, o professor precisa oferecer um ambiente que seja emocionalmente acolhedor, valorizando as iniciativas, propondo a participação do aluno nas atividades em grupo, para que haja aceitação da turma. Muitas vezes também é necessário fazer algumas ações inclusivas dentro da sala de aula, para que os colegas compreendam que aquele aluno que tem alguma deficiência e ou transtorno é uma pessoa igual a ele, é uma pessoa normal, mas que tem características próprias, que tem suas diferenças, assim como todos nós. Afinal de contas, não existe nenhuma pessoa igual a outra. Todos nós
somos diferentes. Isso é uma característica do ser humano, a diversidade. Outra coisa que ajuda bastante na sala de aula, quando o professor vai acessibilizar, é estabelecer rotinas claras. Temos dois públicos específicos que necessitam de rotina, que são alunos com TDAH e com TEA. Então é importante que o professor crie uma rotina consistente na sala de aula, com horários específicos bem definidos, definindo também as atividades para que esses estudantes consigam acompanhar com qualidade. Alunos com TEA, por exemplo, muitas vezes apresenta uma inflexibilidade para a mudança de rotina. Então, é por isso que é importante que o professor crie rotinas fixas e, se for necessário mudar aquela rotina, que esses estudantes sejam avisados previamente, a fim de que não desperte nesses estudantes uma crise emocional, uma desregulação por conta de mudanças de rotina em sala de aula. Outro ponto que também ajuda bastante quando pensamos em acessibilizar é dividir as tarefas em etapas. É importante dividir tarefas em passos menores e gerenciáveis para que esses estudantes consigam seguir de forma clara todas as instruções. Às vezes, o professor pode achar, mas eu estou diminuindo a minha metodologia, está sendo inferior. Na verdade, não. Quando o professor ele define bem o que ele quer, ele divide bem as tarefas e fornece instruções claras e simples e bem diretivas. Isso auxilia toda a turma e não apenas o aluno que tem alguma deficiência ou transtorno. O professor pode fazer essas acessibilizações para a turma inteira e isso vai fazer com que o ambiente seja acolhedor e seja um ambiente mais inclusivo. O uso de ilustrações são muito bem-vindos, pois quando o professor necessita explicar ou ensinar algo que for abstrato, ele deve usar e abusar de imagens e figuras ilustrativas, trazendo sempre para o concreto. Tem alguns estudantes com deficiência ou transtorno que podem ter uma compreensão muito literal do assunto apresentado. Por isso, é interessante que o professor sempre traga imagens e até mesmo o próprio objeto, para que o aluno possa ter compreensão do que está sendo ensinado, especialmente se esse professor for utilizar essas informações para fazer uma avaliação posterior, seja no formato de atividade, seminário, prova. Por isso é importante essa acessibilidade, para que o aluno tenha realmente compreensão do que se quer ensinar. No caso dos slides, a dica para o professor é que utilize menos texto, deixe ele menos carregado, pois isso facilita a audiodescrição. Se o professor colocar imagens no slide, é importante ele fazer também a descrição dessas imagens. No caso do serviço do AEE, caso a sua escola tenha este serviço, marque um horário com este profissional. Ele irá não apenas te dar orientações de como fazer as adaptações necessárias, mas também conseguirá te passar um relatório daquele estudante, de quais são as suas habilidades, as suas dificuldades, como ele realmente aprende, e isso irá facilitar o seu trabalho em sala de aula. Quanto ao recurso de gravação, é importante que o professor permita que o discente grave as aulas para posterior estudo. No caso de aluno com cegueira ou baixa visão, pode ser que esse estudante tenha dificuldade de estudar. Por quê? Ele não teve acesso ao que você copiou no quadro, ele não teve acesso aos seus slides. Então, é necessário que o professor ou grave esta aula antes para o aluno, ou permita que ele faça essa gravação em sala de aula. Não estou falando da gravação de vídeo, pois existem os direitos de imagem do professor, mas falo da gravação do áudio da aula. Enquanto o professor estiver explicando, que o aluno possa gravar o áudio do professor. Adaptando ilustrações. No caso de escolas que possuem o recurso de impressora 3D,
existe aí a possibilidade de estar fazendo a impressão de imagens e ilustrações para que esses estudantes possam ter o recurso inclusivo de poder tocar no objeto, sentir, perceber o que é aquele objeto. Aqui no Instituto Federal nós temos uma impressora 3D e os professores das disciplinas técnicas utilizam bastante para trazer para o concreto muito conteúdo que às vezes é muito abstrato. Mas sei que esse recurso é um recurso muito caro e que muitas escolas não têm esse recurso. Então, o professor pode fazer de uma forma mais simples, como, por exemplo, tentar fazer o objeto em alto relevo, utilizando barbante, cola quente, material em EVA, ou então trazendo o próprio objeto, se ele tiver o objeto. Mas é importante que, de alguma forma, ele possa acessibilizar isso para o seu aluno. Uma outra coisa é a permissão de estudantes com cegueira ou baixa visão de estar com recursos de tecnologia assistiva na sala de aula, como notebook, máquina de escrever em braille, lupa eletrônica e outros materiais. Gostaria de chamar a atenção agora para que você, professor, sempre fique atento ao seu aluno com deficiência em sala de aula quanto às atividades em grupo. Às vezes, os colegas, na grande euforia de querer formar grupo com aquele coleguinha que ele tem mais afinidade, mais amizade, ou às vezes quer fazer trabalho com o colega mais inteligente da turma, possa ser que eles deixem de lado o aluno com deficiência, com um pré-conceito de que, se aquele aluno estiver no meu grupo, o meu grupo não vai se sair bem, aquele aluno não poderá contribuir, não poderá me ajudar. E isso não é verdade. É por isso que é importante que o professor fique atento para que sempre que houver trabalho em grupo, o professor perceba se o aluno com deficiência foi inserido em algum grupo. Se o professor perceber que existe a possibilidade de designar aquele aluno para algum grupo, que o professor faça isso. Mas se ele perceber que existe uma certa resistência dos colegas em querer aquele aluno no seu grupo, talvez seja necessário o professor adotar uma outra postura, como, por exemplo, a postura dele mesmo sortear os grupos, dele mesmo fazer a divisão de grupos. O objetivo é que o aluno com deficiência não fique segregado. Ele não deve apenas ser inserido na sala de aula e ficar lá sem fazer nada. Ele precisa participar de todas as atividades com igualdade e equidade. Então, fique sempre atento a isso, professor. Outra coisa que pode ajudar na organização do professor é criar um calendário escolar inclusivo. O objetivo é que o professor utilize recursos táteis e auditivos para que esse calendário ajude os estudantes com deficiência visual e auditiva, e até mesmo com TEA. Lembra quando eu falei sobre vocês criarem rotina para o aluno e também dividir tarefas grandes em tarefas menores? Muitas vezes o calendário inclusivo pode ajudar nisso. Isso pode ajudar tanto o professor na questão de organização, como também pode ajudar os alunos a compreenderem como o professor organizou a sua disciplina e até mesmo a questão da temporalidade, do tempo daquela disciplina. Outro recurso de acessibilidade são as videoaulas, ou filmes, documentários, música. É importante que o professor, sempre que utilizar destes recursos, acessibilize para as pessoas com surdez, deficiência visual, cegueira. E como é que isso pode ser feito? No caso de videoaula, documentário, filmes, é importante que o professor encontre esse material com legenda ou que ele consiga adaptar e colocar uma legenda. Isso porque os alunos que têm a deficiência auditiva ou surdez terão dificuldade de ter acesso a esses recursos, uma vez que, por não estar ouvindo, escutando o que está se passando no documentário, no filme ou na videoaula, aquele aluno não irá aprender. E mesmo que tenha o tradutor-intérprete de Libras na sala de aula,
você, professor, ainda vai precisar colocar legenda nesses vídeos. Isso porque o aluno não tem condições de olhar para o filme e olhar para o tradutor-intérprete ao mesmo tempo. E por isso que é necessário que haja a legenda. No caso da pessoa com cegueira, ela já não vai ter essa dificuldade porque ela vai estar ouvindo. No entanto, é importante que o professor descreva para esse aluno cego o que está passando naquele filme, o que está passando naquele documentário. Aquela videoaula tem muito material, muita ilustração, tem muito material que precisa ser visto, então o professor vai precisar audiodescrever para aquele aluno cego. No caso de músicas, o professor pode estar trazendo para a sala de aula a letra da música impressa, para que o aluno surdo possa ter acesso à letra da música, uma vez que a interpretação não fará a mesma função. Bem, assim encerramos a nossa segunda aula. Na próxima aula, iremos aprender sobre práticas de avaliação inclusiva. Então, até a próxima aula.